Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. No Catecismo Romano, da edição Castela, corresponde às páginas 89 a 97. Depois nós entraremos na Paixão do Senhor, que será praticamente a Paixão do Senhor. Talvez nós vamos ter que dividir em duas partes também. Essa parte já começa o que eu chamei de soteriologia na última aula, né? Soteriologia, ciência da salvação. A partir do momento em que o Verbo se fez carne, que o Filho de Deus se faz carne e habita entre nós, nós começamos então o estudo mais pela salvação, a ciência da salvação. Então acho que vai ter que dividir em duas partes, em 3 partes essa aula. A próxima sobre a Paixão do Senhor e a próxima sobre os mistérios da glória de nosso Senhor. Então, essa catequese sobre as páginas 89 a 97, correspondendo à edição da Castela. Bom, então, 3 temas de novo, 3 pontos dentro desse tema, 3 pontos importantes. 1, a concepção virginal. 2, o nascimento admirável. 3, Evangelho da Salvação. São esses 3 assuntos que nós vamos tratar hoje. Quanto ao primeiro, a concepção virginal, a Igreja quer dizer, no seu catecismo, que Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo e sem a necessidade de um homem que colaborasse para que Jesus fosse gerado. Tem uma fórmula que é muito antiga e muito conhecida que diz assim: apenas o Filho se encarnou, unus de Trinitate, tão somente da Trindade. Na língua latina, sempre que aparecer a palavra unus, una, por exemplo, credo in unum Deum, a palavrinha unum. Na língua latina, a palavra unum significa um só. Pode sempre incluir a palavra só, um só, somente um. Ela já está, na palavra latina unum, já está implícito que é somente isso. Então, de tal maneira que você não pode falar 2. É que em português, se você fala 1, você pode falar 2, 3. Aqui não. Unum Deum. Pronto. A língua latina tem essa concisão. Não dá para falar, creio em um só Deus, mas depois vem o segundo e o terceiro. Não. Unum é tão somente um. Tá? Então, já tem essa concisão na linguagem. E em latim tem algumas outras expressões que estão implícitas outras palavras. Por exemplo, sempre que a gente fala a palavra realidade, né, res, rei, ou quando usa o chamado gênero neutro, em latim tem, né, em português nós temos também. Não falando tem nada aqui de ideologia, é simplesmente a língua portuguesa, né? Ou a língua latina. Então, quando se usa o gênero neutro em latim, sempre está implícita a palavra coisas. Todas as coisas. Mesmo que não esteja escrita a palavra coisas, já está implícito, né? Porque é como se fosse assim: o masculino são os homens, o feminino são as mulheres, e todas as outras são coisas. Bancos são coisas. Então, por exemplo, o número 1 é unum. Então, em latim, unum seria neutro, uma só coisa, uma só realidade. Então, essas, só para a gente ver a força da língua na qual nós professamos a nossa fé na Igreja Católica, na língua oficial da Igreja Latina. Vocês sabem que na medicina e na farmácia, as doenças, elas são ditas em latim, né? Assim fica uma linguagem bastante universal e, bom, até nisso a gente vê que o mundo da ciência costuma conservar expressões que em qualquer parte do mundo vai significar as mesmas coisas, né? Então, a universalidade do latim não só a nível da igreja, mas também a nível da ciência. Bom, então, um só da Trindade se encarnou. Essa fórmula é muito precisa. Quer dizer, o Pai não se encarnou, o Espírito Santo não se fez homem. Somente o Filho, somente o Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. São aquelas expressões de João, que já lemos outro dia, mas eu faço questão de ler novamente. Acabamos de escutar na Santa Missa,
No princípio, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, há uma identificação de Deus com o Verbo, percebem, né? Então, o Verbo, e ao mesmo tempo há uma distinção, olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus. Então, aqui está distinto, não está? Dá a impressão que tem Deus, e junto de Deus está o Verbo, que é o que diz aqui. E o Verbo estava junto de Deus. Imediatamente, mas o Verbo era Deus. Percebe aqui uma identificação, o Verbo é Deus, mas uma distinção, o Verbo estava junto de Deus. Então, isso daqui aparece bem claro também no texto bíblico. Ele estava no princípio em Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Segue o texto, e também conforme nós escutamos na Santa Missa todos os dias. Então, o Filho de Deus se fez carne, há uma concepção admirável, o corpo vem de Maria Virgem, nós dizemos também no credo, né? Ex Maria Virgine, ex Maria Virgine. Aqui o ex latino também quer significar uma coisa tirada de outra. Tirado, né? O Catecismo Romano fala que Nosso Senhor, o corpo de Nosso Senhor foi gerado do sangue da Virgem Maria. Usa a expressão explícita do sangue da Virgem Maria. Ex sanguinibus, do sangue, né? Ex Maria Virgine. Esse ex aqui também quer significar que Nosso Senhor realmente, ele pegou o que é humano. Ele não tem uma humanidade aparente. Não é que o corpo de Jesus ele seria meio fantasmagórico, como se fosse um fantasminha. Não, é um corpo real. É um corpo real, não é um corpo aparente. De fato, no começo do cristianismo teve alguns cristãos que entenderam que o corpo de Jesus é um corpo aparente. Esses hereges se chamam docetistas ou docetismo. Docetismo é a heresia que diz que o corpo de Jesus não é real, mas é um corpo meio fantasminha, né? Como se fosse o Gasparzinho, né? Ele é um corpo que você vê, mas você toca assim e você passa no meio dele. Não. É um corpo real. Então, uma das primeiras heresias no começo do cristianismo foi essa. Alguns cristãos disseram, o corpo dele não é real, é aparente. Então, por quê? Porque o docetismo, essa heresia, vinha de um grupo chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma heresia que pegou antigas crenças que era uma espécie de nojo do que era material e aplicou ao cristianismo. 200 anos antes de Cristo já tinham gnósticos. O que é um gnóstico ou gnosticismo? Em grego, nous é mente, nous, N-O-U-S, nous. Gnousis é o conhecimento, né? Então, o gnosticismo é aquela teoria que vai através do conhecimento, ou seja, os gnósticos dizem que a salvação vem através do conhecimento. Os gnósticos afirmam assim, quando você começa na igreja, dizem eles, você é alguém que é eles usavam a expressão de que eram cristãos que estavam mais na carne. Quando a pessoa, pouco a pouco, cresce no cristianismo, fica mais no espírito. Então, esse ficar mais no espírito, no espírito, eles entendiam como se fosse um conhecimento através do conhecimento. Então, quem era salvo no cristianismo? Somente aqueles que se deixavam levar por uns ritos iniciais de conhecimento. Então, por exemplo, é como se eu
tivesse aqui um grupo diante de mim, aí eu escolho 5 de vocês e vou iniciar nos conhecimentos mais misteriosos. Então, na nossa capela estaria o grupo dos gnósticos, aqueles que sabem mais, que estão mais iniciados, que já se salvaram, e depois estão aqueles que não foram escolhidos e que não sabem mais e que não faz parte desse grupinho, né, dessa panelinha dos escolhidos, né? Então eles defendiam isso. Na Igreja Católica tem um grupinho que é o grupinho dos gnósticos. Eles são salvos. Os outros são materiais. Ílicos, diziam eles, né? Ílicos. Aqueles que avançam um pouquinho mais são pneumáticos. Mas aqueles que avançam muito são gnósticos. Ílicos, pneumáticos, gnósticos. O gnosticismo, então, seria uma coisa para pessoas muito seletas. Aqui tem vários problemas. O primeiro problema é que a salvação não seria para todos, né? Então, logicamente, Jesus não teria morrido por todos. E eles afirmavam isso mesmo, né? Jesus não teria morrido por todos. Então, a redenção não seria universal, segundo problema, né? Logo, Deus, terceiro problema, Deus teria escolhido somente algumas pessoas para salvar e outras pessoas estariam destinadas a irem para o inferno. Aqui começaria o problema da chamada dupla predestinação. Deus teria predestinado alguns homens desde toda a eternidade a ir para o céu e teria predestinado outros homens para ir para o inferno. E não adianta. Se você tivesse sido predestinado para ir para o inferno, você pode ser bom, você pode ir para a igreja, mas você vai para o inferno. Porque Deus já teria determinado desde toda a eternidade que você vai para o inferno. Mas se Deus determinou que você vai para o céu, você pode pecar, você pode matar, você pode roubar, não importa, você é um predestinado. É essa teoria que vai depois ganhar força no protestantismo calvinista. João Calvino defende exatamente isso, a dupla predestinação. Só que as pessoas que aderiam à Igreja Reformada, ou ao calvinismo, tinham a seguinte preocupação: e como é que eu sei que eu sou um predestinado? Então Calvino respondia: um dos sinais da predestinação é as bênçãos de Deus. Se você ficar rico, você é um predestinado. Se você é pobre, você está destinado a ir para o inferno, né? Então, assim, além de sofrer aqui na terra, vai sofrer no quinto dos infernos, porque não há sinal de predestinação na sua vida. Então, assim, isso é muito sério, porque vocês veem, a redenção não é universal, Deus teria predestinado alguns e outros não, Deus não seria misericordioso, Deus teria um sistema... Quer dizer, complicaria muito o mistério divino aqui, né? Então, por isso, a igreja desde o começo disse que eles são hereges e que fora da igreja. Fora, diziam eles, né? Porque são hereges e os hereges são excomungados. Essa foi a lógica da Igreja Católica. Então, vocês veem como o problema do docetismo tem uma raiz no gnosticismo. Alguns deles tinham tanto pavor pelas realidades materiais, porque eram gnósticos, porque tudo está no conhecimento, né? Que é uma realidade espiritual. Então, eles tinham pavor pelas realidades materiais, a tal ponto que eles afirmavam o seguinte: quando Jesus estava morrendo na cruz, como o corpo dele era aparente, então, na verdade, não houve uma verdadeira morte. Não houve um verdadeiro sangue, né? E aí nós concluímos, então não houve uma verdadeira redenção, né? Para eles, para a gente deveria tirar uma conclusão lógica. Alguns diziam assim, alguns gnósticos, docetistas diziam assim: não, vamos fazer o seguinte, na verdade, o corpo de Jesus não era tão aparente assim, era um corpo um pouco mais firme, mas claro, na hora que Jesus está morrendo na cruz, o Verbo abandonou o corpo de Jesus, voltou para o céu, deixou o corpo sofrer sozinho, porque o Verbo não pode sofrer, e alguns diziam, e o Pai substituiu o Filho para morrer na cruz. Essa é a teoria do patripassionismo, né? Hereges também. Ou seja, patri, pai, paixão, passionismo, né? Patripassionismo. Patripassionismo seria a heresia que diz que quem morreu na cruz foi o Pai, não foi o Filho, porque na hora do vamos ver,
da cruz, Jesus teria fugido, voltou para o céu com medo das dores, e aí o Pai, que é todo poderoso, assumiu o lugar do Filho e morreu pelos nossos pecados, né? Então aqui tem várias heresias, vários erros, e a igreja fez questão de combater todos esses erros, né? Então, seja heresias condenadas no começo do cristianismo, gnosticismo, que é essa casta dos escolhidos, né, que acaba retirando a redenção, a universalidade da redenção e outros problemas mais, condenou o docetismo, que diz que o corpo de Nosso Senhor seria aparente, condenou o patripacionismo, que disse que o Pai teria morrido no lugar de Jesus, e tem mais uma. Alguns diziam que, tá bom, Jesus tem um corpo verdadeiro, mas ele não tem uma alma verdadeira, né? Outros diziam, não, Jesus, ele é perfeito homem, mas ele não é perfeito Deus. Então começavam esses problemas sérios já no começo do cristianismo. São João vai dar notícia disso e vai dizer assim, na primeira carta ele vai dizer assim, quem não confessa Jesus vindo de Deus, esse tal não tem parte conosco. Então já São João, no tempo dele, tem que enfrentar esses primeiros hereges, né? Por exemplo, os ebionitas, outra heresia, ebionitas ou ebionismo, defendia que Jesus não é Deus, né? Essa é a versão das testemunhas de Jeová, tá? Do primeiro ou segundo século. Porque até hoje as testemunhas de Jeová, essa seita, diz que Jesus não é Deus. Então já no começo do cristianismo, tinha os ebionitas, que é a versão mais antiga deles, né? Das testemunhas de Jeová, dizendo que Jesus não é Deus. Então essas heresias vão ser todas combatidas pela igreja, a tal ponto que Santo Irineu, o nosso Santo Irineu de Leão, que é do século II, portanto anos 190, 200, por aí, Santo Irineu conta no livro, primeiro ele escreve um livro, que na verdade são 5 livros, que são 600 páginas, né? Que se chama Contra as Heresias, Adversus Hereses. O que nós sabemos do gnosticismo, nós sabemos porque Santo Irineu registrou nesse livro todas as teorias gnósticas. É mais, quase que a única fonte que nós temos para saber sobre o gnosticismo é Santo Irineu. Mas assim, não vou exagerar não, tá? Ele dedicou umas 200 páginas do seu livro para explicar detalhadamente o gnosticismo. Mas é muito detalhe. É uma coisa assim incrível. Eu nunca li uma obra tão completa que se preocupa em dizer as minúcias assim sobre o gnosticismo, né? As teorias, as mais complexas, as mais horríveis, ele coloca no seu livro e assim ele também dá um registro para a posteridade para saber o que eram aqueles erros. Está tão bem escrito que nos primeiros, se eu não me engano, os 2 primeiros livros da obra de Santo Irineu é para refutar, para expor e refutar o gnosticismo, e depois ele começa a explicar o mistério da cristologia. É praticamente o primeiro autor do cristianismo que tem uma espécie de estudo sobre Jesus Cristo e a salvação. É o mais antigo que nós temos. Conta Santo Irineu nesse livrinho, nesse livrão, para ser mais exato, né? 600 páginas é um livrão, né? Então ele conta nesse livro que certa vez São João... Você sabe que naquele tempo o pessoal não tomava muito banho, né? Esse negócio de tomar banho todo dia é coisa de índio. E nós aprendemos, né? Esse negócio de índio. Mas antigamente os portugueses ficaram admirados com os índios brasileiros que banhavam muito, né? Vocês veem que não era uma coisa muito comum tomar banho todo dia. Então conta-se que, e claro, não tinham água encanada. É complicado esse negócio de tomar banho, tá? Você vai lá no poço ou no riacho, pega a água, coloca num balde. É porque a gente liga o chuveiro e a água cai, né?
Mas antigamente, imagina, né? Ir lá no riozinho, pegar água no balde, colocar o balde na cabeça, levar para dentro de casa. Depois, é muito complicado tomar banho. Então, o pessoal não era de ficar tomando banho todo dia. Quando sujava muito, aí ia lá e tomava banho. Então, em Roma, tinha as chamadas termas, né? Tinha alguns lugares públicos para tomar banho, porque os romanos já tinham feito os chamados aqueductos, onde eles canalizavam a água, né, para a cidade, e ao canalizar água para as cidades, alguns lugares públicos tinha água que caía assim, quase que diretamente na sua cabeça, né? Então você não precisava ir lá, pegar com o balde. Então o que poderia acontecer? Simplesmente existia os lugares de tomar banho para homens e o lugar de tomar banho para mulheres. Então você quer tomar um banho, não quer pegar água, o balde, colocar na cabeça, vai nesses lugares que os romanos já colocavam para você tomar banho. Mas também não precisa ir lá todo dia, né? Porque, enfim, você tem que sair da sua casa. É complicado, sempre é complicado tomar banho, né? Bom, então conta Santo Irineu que São João foi tomar banho numa desses lugares públicos, né? Logicamente só tinha homens, porque era separado, né? E então, parece que era uma espécie de piscina. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que Santo Irineu, ele era discípulo de São Policarpo. São Policarpo era discípulo de São João, e São João era discípulo de Cristo. Então, quando Santo Irineu conta isso, ele está contando algo que ele escutou de São Policarpo, e São Policarpo escutou do próprio São João. Então, assim, a fonte é muito próxima, né? Então, conta que São João estava tomando banho, e parece que São Policarpo estava lá também, nesses banhos semanais que eles tomariam, né? E então, na mesma piscina, no mesmo espaço, na mesma piscina, uma espécie de piscina, estava um tal de Cerinto. Era o nome do sujeito lá. Só que o tal do Cerinto, ele era um herege. E falava essas coisas, né? Que o corpo de Jesus é aparente, que não é real. E São João já estava de olho nele e sabia que era um herege. Quando São João percebeu que ele estava tomando banho na mesma piscina, São João saiu da piscina imediatamente para não se contaminar com aquelas águas impuras do herege. São Policarpo parece que ficou um discípulo que estava perto de São João ficou muito admirado, que ele saiu, assim que viu o herege, ele saiu de perto dele. E então o herege, o Cerinto, cumprimentou São João, mais ou menos, sei lá, bom dia, João. E aí São João respondeu para ele, bom dia, eu não te conheço. E aí o herege falou assim, não, eu sou Cerinto. Aí ele falou, eu te conheço, você é o primogênito de Satanás. E assim terminou o diálogo muito cortês, que era típico dos apóstolos e dos grandes padres da igreja, né? Eu te conheço como primogênito de Satanás, e saiu, porque não queria nada com o herege, né? Com o herege não quero nem falar. E de fato ele deixa marcado isso nos seus textos. Ele fala que eu não vou procurar agora o texto, né? Mas um irmão que se separa da fé, nem o cumprimenteis, nem deis bom dia para ele. Ele deixa isso marcado aqui, agora não vou lembrar o texto exato, mas depois posso procurar. Então São João o pessoal pensa, São João, o discípulo todo amoroso, aquele que recostou a cabeça no coração de Jesus na última ceia. Ele era bravo, ele era um dos filhos do trovão, né? Ao mesmo tempo que ele era super assim, Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É esse mesmo discípulo que vai dizer, quando Jesus está passando por uma aldeia e não querem receber nosso Senhor, ele e Tiago diz, Senhor, queres que oremos para que desça fogo do céu e queime toda a cidade? Esse é o São João que fala que Deus é amor, né? Então, vocês veem que era um homem bravo, apesar de saber que Deus é amor. E quando encontra um herege, também o trata como primogênito do capeta, né? Isso está, então, relatado no livro Contra Todas as Heresias, Adversus Hereses, e é uma das historinhas que eu gostei muito, né? Eu anotei, escrevi, deve estar nas minhas anotações por aí. Então, muito caridoso, muito bondoso e ao mesmo tempo muito firme. Assim era o apóstolo São João, como deviam ser todos os outros apóstolos, né? Então, os santos apóstolos, desde o começo, ensinaram a não ter diálogo com os hereges.
São Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz que se alguém anunciar um outro evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, mesmo seja um anjo descido do céu, fora com ele, excomungado, não é para falar com ele, fora. Então esse foi a caridade que os apóstolos nos mandaram realizar. E por isso a Igreja Católica, acostumada com essa caridade tão delicada dos santos apóstolos, né, acostumou-se em todos os seus concílios expulsar os hereges da igreja. Anátema sit, seja excomungado, e pediu que a gente não dissesse nem bom dia para os hereges, né? Por isso escandalizou muito aquilo que aconteceu depois do Vaticano II, né? Não só dialogaram com hereges, chamaram os hereges para dentro do concílio, pediram para eles ajudarem depois a fazer a missa nova, e de vez em quando eles inventam encontros ecumênicos para cima, para baixo. E aí, como se não bastasse só os hereges cristãos, também convidam muçulmanos, judeus, aí vai tudo, né? Então essa bagunça não é apostólica. Os santos apóstolos não nos ensinaram a nos comportar dessa maneira, né? Então, também não precisa ficar chamando todo mundo de primogênito de Satanás, como São João, né? Isso é a típica coisa que aconteceu na vida de São João, mas pelo menos também não precisa ficar entre beijos, né, com esses hereges aí, também não precisa. Quer dizer, acho que se pode conviver sem chamar os outros de primogênitos de Satanás, pelo menos não todo dia, não precisa fazer isso, e ao mesmo tempo pode-se combinar a firmeza com a caridade, né? Aí, claro, nós temos uma maneira própria de fazer isso nos nossos tempos atuais. Mas fica a lição dos tempos apostólicos, né? Que os apóstolos não brincavam com essas coisas, não, né? Quando São Cipriano de Cartago fala que São Cipriano de Cartago já é do século III, né? Ali do norte da África, ele diz assim, essa frase, extra ecclesia nulla salus, é uma frase que vem de São Cipriano de Cartago e vem do norte da África. Os africanos sempre foram muito firmes no cristianismo, no catolicismo. Então, São Cipriano de Cartago, ele usa a seguinte comparação. Quem não tem a igreja como mãe, não pode ter a Deus como pai. Tão claro é São Cipriano. Depois ele vai dizer assim, assim como nos tempos de Noé, ninguém se salvou, a não ser quem estava na arca, pois de igual maneira, ninguém se salvará, a não ser que esteja na arca da Igreja Católica. Daí vem a frase, extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. O contexto é esse, sabe? É São Cipriano meditando essa passagem da Arca de Noé. Então ele chega a essa conclusão. Assim como nos tempos de Noé ninguém se salvou a não ser quem estava na arca, pois de maneira semelhante nos tempos atuais ninguém se salva a não ser quem esteja na arca da Igreja Católica. Então fora da igreja não há salvação, dirá São Cipriano. A interpretação dessa frase em São Cipriano é muito estrita. Depois a igreja, inclusive no magistério antes do Vaticano II, vai entender o chamado desejo implícito do batismo, que inclui algumas pessoas que podem se salvar, mesmo que não estejam dentro dos muros da igreja, mas se salvam, estão na igreja de uma maneira misteriosa. Então, sem negar o dogma da fé, já o Papa Pio IX vai falar sobre o chamado votum baptismatis, o desejo do batismo. Então, aquele típico pagãozinho que nunca recebeu o evangelho, que não tem culpa por isso, e que procura fazer mais ou menos coisas boas dentro daquilo que mais ou menos ele entendeu. Pressupõe-se que se algum missionário chegasse lá e anunciasse Jesus Cristo, ele aceitaria a salvação. Então, estas pessoas, nós pressupomos, esses pagãozinhos lá, nós pressupomos que talvez eles tenham o batismo implícito, ou o desejo implícito do batismo. Então, pode até ser que eles se salvem, mas se eles se salvam na Igreja Católica por causa do batismo implícito. É o chamado batismo de desejo, que pode ser explícito, no caso dos catecúmenos. Catecúmenos são aqueles que se preparam para o batismo, ou implícito no caso do pagãozinho que eu acabei de exemplificar aqui. Não estou dizendo que se salva,
Que se salva, no caso de se salvar, não se salva fora da igreja. Porque este desejo implícito do batismo esse desejo implícito do batismo é um desejo o desejo implícito do batismo é um desejo que inclui a Igreja Católica. Por isso, fora da igreja não há salvação mesmo nesses casos, né? Tá bom? Bom, então, a igreja então vai falar que o corpo de Jesus é real. Então aqui nós precisamos entender o seguinte: há um só Senhor Jesus Cristo. Et unum Dominum Iesum Christum. Eu creio em um só Senhor Jesus Cristo. Esse um só Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem para a nossa salvação. Quer dizer que a pessoa do Verbo é o suporte para a natureza divina, obrigado, e para a natureza humana. Tá? A única pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é suporte para uma e outra natureza. Então, aqui é muito importante. Existe em Jesus uma pessoa, que é a pessoa divina, mas nesta única pessoa divina há duas naturezas. A natureza divina que ele tem desde toda a eternidade, e a natureza humana que ele adquiriu a partir de Santa Maria. Tá? Então, olha aqui, prestem atenção. Não se pode dizer que Jesus Cristo é uma pessoa humana. Tá? Nunca digam que Jesus é uma pessoa humana, porque é uma heresia. Jesus não é uma pessoa humana. Jesus não é uma pessoa humana, por vários motivos. Primeiro, se Jesus fosse uma pessoa humana, quando ele sobe aos céus em corpo e alma, então em Deus tem quantas pessoas? 3, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Ora, mas se a pessoa humana de Jesus, mas se a pessoa de Jesus fosse humana, não existe pessoa humana, tá? Mas se a natureza humana de Jesus fosse uma pessoa humana, quando ele subisse para o céu no dia da ascensão, existiriam 4 pessoas em Deus. Então isso destruiria o dogma da Trindade. Não seria um só Deus em 3 pessoas, mas seria um só Deus em 4 pessoas, o que é impossível. Impossível tal teoria. 2. Jesus não pode ser uma pessoa humana porque o ser que sustenta a humanidade de nosso Senhor não é um ser humano, mas é o ser divino. Ou seja, pessoa humana, eu sou uma pessoa humana, em mim existe corpo e alma que são juntados e sustentados pelo meu ser humano. O que é o ser humano? É essa participação no ser do próprio Deus. Quer dizer, nós existimos, como eu disse já na primeira aula, porque nós temos um ser participado. Deus é o ser. Eu sou aquele que sou, lembram? Êxodo 3, 14 a 15. Eu sou. Deus é. Deus é. Estritamente falando, só Deus é. E Ele é o ser. Ele é o ser que subsiste por si mesmo. Ipse esse subsistens. Só Deus é. Conhece a história de Santa Catarina de Sena, né? Que estava rezando num determinado momento e Jesus lhe apareceu. Essas coisas que muitos santos têm, que Jesus aparece, né? Então Jesus apareceu para Santa Catarina de Sena e falou para Santa Catarina de Sena: Catarina, eu sou aquele que sou. E tu és aquela que não és. Tá claro? Catarina, eu sou aquele que sou. E tu és aquela que não és. Claríssimo. Coloca-te no teu lugar, minha filha. Você não é, eu sou. Deus é, você não é. Jesus para Santa Catarina de Sena, né? Então, aquilo que nós somos por causa de Deus. Atos capítulo 17. Nele nós somos, existimos e nos movemos. Né?
Então nós não somos. E aquilo que somos, nós somos nele. Isso significa que o nosso ser é participado, não é absoluto. Não é total. Nós existimos porque Deus nos deu o ser. É isso que nós chamamos de ser humano. Então quer dizer que isso é uma parte. Não é a totalidade. Mas Jesus, a humanidade santíssima de Nosso Senhor, não é sustentada por um ser humano. É sustentada pelo mesmo Deus. Mas todas as pessoas humanas são sustentadas pelo seu ser humano. Em Jesus não é assim, logo ele não é uma pessoa humana. Tá? Então, nós podemos afirmar o seguinte, que Jesus Cristo é perfeito homem, isso sim. Mas não podemos afirmar que ele é uma pessoa humana, isso não. O que é o homem? O ser humano é a unidade de corpo e alma, isso ele tem. Ele tem um corpo verdadeiro e uma alma verdadeira, que se unem para formar aquilo que nós chamamos de homem, o ser humano, tá? Todo ser humano é isso. A unidade de corpo e alma sustentadas, por isso que nós chamamos participação do ser. Nele nós somos, existimos e nos movemos. Atos capítulo 17. Então todos nós somos isso. Mas o que acontece quando um corpo e uma alma se juntam, mas não são sustentadas pelo ser humano, mas pelo próprio ser de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade? Acontece então neste caso que este ser, essa realidade não é uma pessoa humana, por mais que seja um homem verdadeiro. É um homem verdadeiro porque todo homem verdadeiro se define pela união corpo e alma, mas não é uma pessoa humana, porque para ser pessoa humana, o ser que sustenta o corpo e alma deveria ser um ser participado. Mas no caso de Jesus não é participado, é o mesmo ser da divindade. Você entende isso? Tá? Então isso é importante para a gente não ficar dizendo que Jesus é uma pessoa humana. Não, ele não é uma pessoa humana, ele é natureza humana perfeita, mas não é pessoa humana. Tá? Isso daqui tem que ficar bem claro para nós, porque vocês vão escutar por aí, inclusive, muita gente dizendo que Jesus é uma pessoa humana. Agora, certamente Jesus, na sua corporeidade, na sua alma, a união corpo e alma, com essa nobreza de ser que vem do próprio, que é o próprio Deus, nós podemos afirmar que Jesus tem uma personalidade humana sem ser uma pessoa humana. Tá? Personalidade, apesar de vir de pessoa, não é a mesma coisa que pessoa. Ou seja, pela palavra personalidade eu entendo características de bondade, justiça, amabilidade típica dos seres humanos, não é? Então, essa pessoa tem uma personalidade bem forjada, né, educada, sabe estar com os outros, né? Por exemplo, as criancinhas gostavam de Jesus, né? Adulto chato, criança não gosta. Criança só gosta de adulto, né, simpático, que atrai, né? Então, as crianças eram loucas por Jesus, queriam chegar, os apóstolos tiravam de perto, né? E Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus, né? Os pecadores se aproximam de Jesus, como aquela mulher lá, a pecadora, né, que se aproxima. Mas os fariseus também se aproximam de Jesus, quer dizer, ele tem uma personalidade que atrai, sem deixar de ser firme, porque se precisar ele fala, hipócritas, né? Raça de víboras. Ele grita de vez em quando, pega o chicote e expulsa todo mundo do templo, se for preciso. Mas ao mesmo tempo ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Então assim, é uma personalidade. É uma grande personalidade, nosso Senhor Jesus Cristo. A sua personalidade humana se manifesta constantemente no Evangelho e nós podemos contemplar o seu coração amabilíssimo, o seu coração firmíssimo, a manifestação da bondade de Deus e às vezes a manifestação da ira divina, da justiça divina, tudo está presente ali na humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, tem uma personalidade humana, firme, clara, mas não é pessoa humana. Por que ele tem uma personalidade humana? Porque é um homem, perfeito homem. E por que é perfeito homem? Porque tem corpo e alma unidos.
Por que não é pessoa humana? Porque falta ali o ser que é participado. Mas em lugar disso, não é que lhe falta, é que o que ele tem é mais nobre, que é o ser da própria divindade. Então, é muito mais nobre que um corpo e uma alma seja elevado pelo ser da divindade do que seja apenas sustentado, como nós somos sustentados, e graças a Deus, né? Mas diante da sustentação, do suporte que nosso Senhor tem, pois esse suporte nós não temos, só Ele tem, é o que nós chamamos a graça da união hipostática. A união hipostática é a união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Tá? Então isso daqui é... quem disse que Jesus Cristo tinha várias pessoas é um herege chamado Nestório. Daqui vem o nestorianismo. Era um bispo católico no começo, depois herege, bispo de Constantinopla. Estamos aí no ano 410, 415 mais ou menos. Uma história também que é bom saber, né? Certo dia, vocês sabem que nem sempre, nas missas, nem sempre o bispo ele tem que presidir. Às vezes o bispo pode só assistir à missa. Então coloca umas roupas bonitas, uma roupa coral e assiste à missa. E quem celebra é um padre simples, como eu, por exemplo. Naquele dia, quem celebrou foi um tal de Padre Próclo. Próclo. Estamos no mundo grego, né? E o Padre Próclo também fez o sermão na missa. E o bispo estava assistindo à missa. E então o Padre Próclo estava explicando essas coisas que eu estou explicando aqui e disse, claro, como nosso Senhor Jesus Cristo não tem uma pessoa humana, mas a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é divina, então é lógico que Maria seja mãe de Deus, porque quem nasce de Maria é a pessoa divina segundo a humanidade. Quem nasce de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não que Maria gere a pessoa divina, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade chega nas entranhas puríssimas da Virgem Maria, utiliza o sangue dela, cria uma alma, une aquilo, mas quem nasce? Uma pessoa. E que pessoa que nasce? Deus. Só que Deus na humanidade. Logo, as mães são mães de pessoas, não são mães de natureza. Por exemplo, a senhora não é mãe da natureza humana, a senhora é mãe do Enzo, por exemplo, né? Mas a natureza humana toda não, né? De alguém que participa da natureza humana. Tá? Então a natureza abrange todos nós, né? A natureza humana abrange todos nós, mas cada um de nós é um sujeito dessa natureza humana, né? Então, o padre falou, então, como nosso Senhor Jesus Cristo, como as mães são mães de pessoas e não de naturezas, então Nossa Senhora, evidentemente, é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não enquanto que é gerado desde toda a eternidade, que lá não tem mãe, mas aqui na Terra é de Santa Maria. E quem nasce? Uma pessoa. E essa pessoa é divina. Logo, Maria é Theotokos, mãe de Deus. O bispo levantou a mão e falou, está errada essa pregação. Está errado. Aí o bispo começa a explicar assim, na verdade, Maria, ela começa uma discussão em pleno sermão. Em pleno sermão, o bispo levanta, protesta contra o padre e fala, não, isso está errado, porque na verdade Maria é mãe somente da humanidade de Jesus, não da pessoa de Jesus. Então, em vez de ser chamada de Theotokos, vamos chamá-la de Antropotokos. Ou também podemos chamá-la de Christotokos, mas não de Theotokos. Vamos ver. Theos, Deus, né? Christos, Cristo. Anthropos, homem. Então, o bispo dizia, nós podemos chamar Maria de mãe do homem, Antropotokos, Anthropos, antropologia, homem, né? Podemos chamá-lo de Christotokos, mãe de Cristo, pensando só na humanidade, mas nunca de Theotokos. Theotokos não, mãe de Deus não. Você está dizendo que Maria gerou o Filho de Deus na sua barriga, segundo a humanidade? Aí o padre falou, claro, seu bispo, é assim que a gente acredita. Quer ver como a gente... Aí o padre contestou o bispo e falou, quer ver como isso é verdade? Lembra daquela oração que a gente reza? Sub tuum presidium confundimus sancta Dei genitrix. Genitrix, geradora. Está vendo, seu bispo? Essa palavrinha em grego é Theotokos. Então o padre mostrou para o bispo que aquilo que ele estava afirmando no sermão era aquilo que os católicos já rezavam há muito tempo.
Theotokos, Dei Genetrix, geradora de Deus, não segundo a divindade, mas segundo a humanidade. Quer dizer, nas entranhas puríssimas da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade fez para si um corpo e uma alma. Então, quem nasceu? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, humanado, encarnado ou segundo a humanidade. Se entende isso aqui, né? Então o padre começou, e o bispo falou, não, e o padre, sim, o senhor está errado, não é o senhor que está errado. Imagina os fiéis que estavam na missa, né? Meu Deus, o padre está discutindo com o bispo, e o bispo com o padre, né? Aí, nessa missa, além dos fiéis, dos fiéis que estavam, dos fiéis leigos que estavam assistindo à missa, conta-se que estavam também os monges passeando por ali. E então, o que a gente faz quando tem uma polêmica? A gente vai lá e fofoca. Então os monges, é sério, os monges saíram de Constantinopla e foram para Alexandria fofocar para o bispo de Alexandria, que se chamava Cirilo. Chegaram lá, seu bispo, o senhor não imagina o que aconteceu na catedral de Constantinopla, meu Deus do céu. Aí São Cirilo falou, o que aconteceu? E aí os monges, seu bispo, o senhor não acredita? O bispo começou a discutir com o padre e o padre com o bispo sobre esse tema. E aí os monges começaram a explicar para o bispo de Alexandria o que o bispo de Constantinopla tinha dito, e aí foram explicando, e aí o bispo de Alexandria falou assim, mas é o padre que está certo, o bispo está errado. E aí então o bispo de Alexandria resolveu escrever uma carta para o bispo de Constantinopla, Dom Cirilo escrevendo para Dona Nestória. São Cirilo, vai ser o nosso São Cirilo, escrevendo para o herege Dona Nestória. Escreve uma carta dizendo, querido bispo em nosso Senhor Jesus Cristo, estimadíssimo, muito reverendíssimo, excelentíssimo, etc., Dona Nestória, fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo que na sua igreja, na sua catedral, houve uma discussão homérica. Certamente o senhor não quis dizer essas coisas que os monges disseram que o senhor falou. Certamente o senhor confessa Maria como mãe de Deus, porque afinal de contas é a nossa fé desde sempre. Com certeza o senhor confessa Jesus Cristo como não sendo uma pessoa humana, porque não tem nenhuma lógica dizer que ele é uma pessoa humana. Claro, excelência, o senhor confessa a fé católica em toda a sua santa integridade e, portanto, nós podemos rezar a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. Pressupôs a boa vontade do bispo, que é assim que a gente gosta, que escreve inicialmente, né? Dona Nestória escreve para São Cirilo, dizendo, querido Cirilo, excelentíssimo, blá, 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 blá. É mais ou menos como deputado quando quer se xingar no Congresso, né? Vossa excelência é um mentecapto, né? Dizem eles, né? E vossa reverência, vossa excelência é um idiota, diz o outro, né? E aí se xingam, mas sempre reverentemente, né? Então, Dom Nestório escreveu para Dom Cirilo e falou, estimado, reverendíssimo Dom Cirilo, certamente o senhor não está muito atualizado em teologia, porque as coisas que o senhor afirmou, que pensa que eu afirmo, na verdade, essas coisas não são verdadeiras. Eu quis dizer, e repete tudo o que ele falou para o padre. E aí São Cirilo escreve de novo para Nestório, o senhor é um burro, herege, aí a coisa já começa a esquentar mais. Não fala com essa linguagem, né? Mas praticamente é isso, né? Então, essa segunda carta de São Cirilo para Nestório vai ser a carta que vai ser lida no Concílio de Éfeso do ano 431, que o assunto vai esquentando, tem que chamar um concílio para resolver o problema, os dois bispos se degladiam, e finalmente no Concílio de Éfeso lê-se essa segunda carta de São Cirilo na frente de todos os outros bispos, e os bispos aplaudem a carta de São Cirilo, e São Cirilo vence a batalha teológica, e esse é o Concílio de Éfeso, que proclama Maria Mãe de Deus, mas porque proclamou que em Jesus Cristo não existe uma pessoa humana, mas somente uma pessoa divina, né? Se há uma única pessoa divina, consequentemente, Maria é Mãe de Deus. Então, se a teoria de Nestório fosse verdadeira, Maria não seria Mãe de Deus. Então, venceu a fé católica. Conta os historiadores que, depois que terminou o Concílio de Éfeso, enquanto os bispos estavam reunidos na igreja para discutir esses assuntos, o povão estava lá na frente da igreja, pronto para lixar os bispos, bater nos bispos se eles não proclamassem Maria Mãe de Deus. Sério? Os historiadores contam isso.
que eles estavam preparados. Se os bispos não proclamassem Maria, iam bater nos bispos. O povão já estava preparado. Aí, por quê? Porque o povão, interessante, a discussão de São Cirilo e do herege do Dom Nestório era uma discussão teológica sobre o verbo encarnado. Mas o povo ficou magoado porque mexeram com Nossa Senhora. Esse foi o problema do povo. O povo nem estava ligando muito para o mistério da encarnação. Isso é sério, sabe? Mas mexeram com Nossa Senhora. Estão dizendo que Maria não é mãe de Deus. Então o que acontece? Foram em cima e já estavam preparados para bater nos bispos. Mas como a carta de São Cirilo venceu no concílio, contam os historiadores que quando os bispos saíram, eles pegaram os bispos e começaram parece que ia jogar os bispos para cima, de tanta alegria que o povo ficou, né? Porque proclamaram a fé católica, aquilo que sempre foi acreditado, né? Então vocês percebem que sempre que se mexe com os títulos de Nossa Senhora, dá problema. O cardeal Tuxo não vai sair ileso dessa, hein? Porque ele mexeu na corredenção, na medianeira e na dispensação de Maria de todas as graças. Não vai sair ileso. Não vai sair ileso. É como aquele protestante que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vai ser muito ruim para ele. Muito ruim. Não se dão bem essas pessoas que ficam indo contra a Santíssima Virgem Maria, né? E ali no mais Jesus não gosta, porque ninguém gosta que mexe com a sua mãe. Né? Então, assim, é muito sério o que ele fez, né? Espero que vocês tenham lido a nota que a Casa Geral da Fraternidade emitiu e também a entrevista do Superior está lá no site da Fraternidade. Quem quiser ler depois, uma entrevista muito boa. E domingo nós vamos fazer um ato de reparação, conforme foi pedido também esse comunicado que a Casa Geral deu para todas as casas da Fraternidade de São Pio X. Nascimento admirável. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma lição. Inclusive, controlar o tempo aqui. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma lição. Inclusive antes de ele pronunciar qualquer palavra. Então, as ações de Cristo também são lições para nós. O choro de Cristo é uma lição para nós. O sorriso de Cristo é uma lição para nós. A maneira como Jesus andava, tudo é lição para nós. Jesus fala não somente com as suas palavras, mas com os seus gestos. E direi mais, fala principalmente através daquilo que ele é. Porque, de fato, não deixou nenhum livro escrito, né? Ele mesmo escrevendo, não, né? De fato, as suas palavras são recolhidas pelos santos apóstolos, que colocam ali nos evangelhos, né? Então, é a figura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, são os seus gestos, as suas palavras, todas são salvadoras. Tudo isso é salvador. Todas as palavras de Jesus, todos os gestos de Jesus são salvadores. Então, assim como no Antigo Testamento, Moisés viu uma sarça que se queimava e não se consumia, né? Lembram? Êxodo, ali, quando Deus vai se apresentar a Moisés, no capítulo 3, ele viu uma sarça, que é uma espécie de arbustozinho, né? Sarça é uma espécie de arbusto. Eu vi esse arbusto na Terra Santa. Fizeram questão de mostrar isso aqui, é uma sarça, né? Uma sarça, um arbustozinho mais ou menos pequeno, né? Que poderia ser de 60 centímetros, 50 centímetros de altura, é bem um arbusto pequeno. Então, uma sarça é isso que Moisés viu queimar, mas não se consumia. Os santos padres da igreja utilizaram este exemplo para falar do nascimento admirável de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo passa através da Virgem Maria no dia do nascimento, sem que Nossa Senhora de nenhum modo perca a sua virgindade perpétua. É uma sarça que queima sem ser consumida. Os santos padres gostavam muito desse exemplo. Quer dizer, a sarça não se consome quando o fogo de Deus aparece ali. A mesma coisa. Claro, em princípio, que a cabeça do menino Jesus passasse pelas vias normais de Nossa Senhora no dia do nascimento, em princípio, quebraria a sua virgindade, né? No nascimento de um bebê, mesmo que ele tenha sido concebido virginalmente, no dia do nascimento, ao passar pelas vias normais, então romperia, né? E Nossa Senhora então já não seria virgem no nascimento. Então, os santos padres, trata-se de um nascimento admirável. Não é um nascimento comum, né? Assim como Deus
assim como o Filho de Deus tem um nascimento que é pela geração, expliquei isso outro dia, né? Quer dizer, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade por um ato da sua inteligência. Então, assim como desde toda a eternidade o Filho tem uma geração admirável, um nascimento admirável eternos, pois de maneira semelhante, a sua concepção e o seu nascimento tem que corresponder àquilo que se viu na montanha, ou seja, na eternidade. Portanto, tanto a concepção quanto o nascimento devem ser admiráveis, de tal maneira que Nossa Senhora não deixa de ser virgem no parto. Olha só a comparação que eu fiz aqui. Por que que a concepção e o nascimento de Cristo são admiráveis? Porque são admiráveis a sua geração eterna e o seu nascimento eternos. Entendeu o paralelismo? Assim como, pois desta maneira, assim como a geração eterna e o nascimento eterno do Pai são admiráveis e ficam ocultos no mistério, que mais que a gente pensa, acaba não entendendo tudo, né? Pois de maneira semelhante, a concepção que corresponde à geração e o nascimento temporal que corresponde ao nascimento eterno deviam ser admiráveis também. Então, por isso nós estamos aqui no campo do milagre. Do milagre. Então, e para Deus, milagre é uma coisa... Não tem nenhum problema para Deus, né? O nascimento milagroso, né? De tal maneira que, mesmo passando pelas vias normais da Santíssima Virgem Maria, Nosso Senhor quer dizer, Nossa Senhora continua sendo virgem perfeita, virgem perpétua, né? Os santos padres também utilizam outra comparação. O Catecismo Romano também utiliza essa comparação. Assim como o sol passa através do vidro, sem quebrar o vidro, assim também Jesus passa através da Virgem Maria no nascimento, sem quebrar Nossa Senhora. Quer dizer, Nossa Senhora continua sendo virgem no parto. Essa comparação também é muito boa, não é? Os santos padres utilizam também para explicar o nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque hoje em dia tem muitos hereges que dizem assim: não, na verdade o importante é a virgindade espiritual, né? É isso, sempre assim, esses papinhos, né? Na verdade o importante é considerar... Aí eles dizem assim, uma mulher que foi... Até usam esse exemplo, como eles são profanos, né? Por exemplo, uma mulher que foi estuprada, na verdade ela continua sendo virgem espiritualmente. É verdade que fisicamente aconteceu o rompimento do ímen, não sei, mas espiritualmente ela é virgem, porque ela não quis ter aquela relação sexual. Dizem eles, né? Bom, mas de fato ela não é virgem. Essa mulher que foi estuprada de fato não é virgem. Então nós não podemos nos contentar com uma interpretação espiritual. A virgindade perpétua de Nossa Senhora é uma virgindade física. Física. Integridade do corpo. É isso que a Igreja Católica sempre defendeu. Talvez o melhor tratado sobre a virgindade de Nossa Senhora é o de Santo Ildefonso de Toledo, do século VI. Olha a antiguidade disso aí. E o tratadinho se chama Sobre a Virgindade Perpétua da Virgem Maria. Perdão, século VII, ano 650, por aí. Vocês viram que todos esses temas já foram tratados 1000 anos antes dos protestantes existirem, né? Sem pensar em protestante. Isso já está tudo resolvido na história da Igreja Católica. A virgindade perpétua, a devoção à Nossa Senhora, a existência dos anjos, dos santos, tudo, as imagens, tudo está resolvido. Protestante não fala nada novo, no fundo. Apenas ressuscita antigos erros já combatidos pela Igreja Católica e suficientemente explicados pela Santa Igreja. Então, isso aqui, e estou citando aqui um texto do século VII, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, de Santo Ildefonso de Toledo. Bom, depois, Jesus tem um pai na eternidade, mas na eternidade ele não tem mãe. Ele tem mãe no tempo, mas no tempo ele não tem pai. Porque São José é só um pai adotivo. Ah, vocês já viram quando, às vezes, em São José, coloca assim, PP, Sancte Joseph, vírgula, PP. Talvez já viram numa imagem de algum santinho, o PP. Não é papa não, tá? Alguém sabe o que aquilo significa, o PP? Pater putativus, né? Essa palavra hoje em dia não soa muito bem, né? Putativos, mas
E vou falar uma palavra que soará pior, tá? Putativos vem de putare. Não é o que vocês estão pensando, não. Putare significa pensar, em latim, tá? Putare é pensar. Putativos é o pensador. Então, São José é o pai putativo, porque todos pensavam que São José era o pai de Jesus, conforme diz a Escritura. Então, por isso às vezes coloca Sancte Iose, pp. Pater putativos. Hã? Não, pater putativos, né? O pai putativo, o pai no sentido de aqueles que pensavam que São José era o pai natural, mas não era pai natural, mas as pessoas pensavam. Então é o pai de consideração, podemos traduzir assim, pai de consideração é o PP, tá? Então, não vou falar a declinação do verbo putare, porque também é feio, né? Mas não significa nada feio, significa apenas pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Ainda bem que para a palavra pensar existem outras expressões em latim, como cogitare. Cogitare é pensar. Ego cogito, tu cogitas, ille cogita. Nós cogitamos, vós cogitatis, ille cogitant, né? Então existe outra expressão, né? E existem outros verbos que dá para usar em vez de ficar utilizando o verbo putare, né? Que hoje em dia não soa muito bem. Mas se usar também, ela é puro latim, né? Tem algumas palavras em latim que quando eu estou rezando o breviário, que a gente só reza o breviário em latim, eu às vezes tenho que controlar a minha mente. Porque são palavras que se eu for observar a sonorização delas, dá bobagem, né? Não vou dar exemplo não, deixa pra lá, né? Deixa só, senão vocês, enfim. Deixa só esse exemplo, né? Mas tem outros exemplos que às vezes, com a minha mente de brasileiro, quando eu encontro as palavras, essa palavra não pega bem em português, né? Mas significa outra coisa, né? Enfim, deixa pra lá. Eu tenho até vergonha de falar algumas delas, né? Mas enfim, então a mente tem que falar, não, isso significa o que significa, em latim, e nada mais, né? Pronto. Mas algumas palavras eu tenho medo nos salmos, né? Quando eu vou rezando, mas enfim, por isso é bom saber o latim para não ficar confundindo também as coisas, né? Pronto. Fechou esse capítulo. Último ponto, Evangelho da Salvação. O Filho de Deus e a Mãe de Deus, Dei Genetrix, geradora de Deus segundo a humanidade. Aqui se vê uma colaboração estreita, portanto, a corredenção de Nossa Senhora se vê já desde o momento da encarnação. Por quê? Quando o Verbo se faz carne, se faz por causa de nós homens e por causa da nossa salvação. É o credo. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Por causa de nós homens e por causa da nossa salvação, desceu dos céus. Et incarnatus est, e se encarnou do Espírito Santo, etc. Né? Tá vendo? Então, por causa da nossa salvação, desceu dos céus. Por causa da nossa salvação, quer dizer que o fato de Nossa Senhora acolher o Filho de Deus na sua intimidade física, na sua barriga, nas suas entranhas, já é uma colaboração com aquele que desceu do céu para nos salvar. A corredenção não é só na cruz. Não é só na cruz. A corredenção começa no momento da concepção. Né? É mais atrás ainda. Infelizmente o documento do dicastério para a fé ficou mais no assunto da cruz e da corredenção na cruz, mas foram tão infelizes que na verdade a corredenção é pensada em todo o contexto da vida de Nosso Senhor. Né? Isso daqui é muito importante também entender o mistério da corredenção como aquela que colabora ativamente com o Redentor desde que ele descendit de celis, desceu dos céus e se encarnou, etc, etc. Né? Então a corredenção é antes, inclusive. Sempre subordinada ao Filho, claro. Nossa Senhora é a corredentora, né? É sempre subordinada. Como nós também podemos corredimir com Cristo de maneira subordinada, né? Pouco mais abaixo que Nossa Senhora, evidentemente. Então, outra coisa também, quando a gente fala evangelho, a palavra evangelho significa boa nova. Então,
Quando vocês lerem no Concílio de Trento, se tiver a oportunidade de ler os documentos de Trento, vão encontrar assim que a revelação é o Evangelho. Quando o Concílio de Trento fala, está pensando nos 4 evangelhos não, tá? Está pensando no próprio Cristo. O Evangelho é a Boa Nova é Ele mesmo. Ele é o mensageiro e a mensagem. Então, por isso, quando se proclama o Evangelho na igreja, se proclama assim: proclamação do Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Não é o Evangelho de Mateus. É o Evangelho de Jesus segundo qualquer um desses 4 evangelistas, tá? Então o Evangelho é dele, porque ele é o mensageiro, mas eu diria mais, o Evangelho é ele, porque ele é a mensagem. Né? Ele é o mensageiro e a mensagem. Ele é o mensageiro e a mensagem. Então, Evangelho é o próprio Filho de Deus encarnado, não somente o texto escrito, mas principalmente Jesus, sua pessoa, sua mensagem dada a nós por gestos e palavras. Então, tudo na vida de Nosso Senhor é salvador, é redentor. E aqui nós falamos da redenção objetiva, aquilo que Ele fez para nos salvar, e da redenção subjetiva, que é a ação de cada um de nós aderir a essa salvação que já foi feita uma vez por todas na cruz. Então, para que aconteça de fato a nossa salvação em toda a sua amplidão e toda a sua integridade, nós precisamos aderir ao mistério da cruz, ao mistério do Senhor. Então essa é a redenção subjetiva. Mas objetivamente Jesus morreu por todos de tal maneira que todos podem ser salvos. Né? 1 Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas ao mesmo tempo, como nem todos se salvam, então efetivamente, a morte de Jesus teve um impacto efetivo, real, somente nos que se salvaram. E por isso, a missa, que é para os fiéis, o sacerdote não fala na consagração do cálice por todos, mas pro multis. Né? E questeinem calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis. Não por todos. Porque você sabe que a missa não podem participar todos. Podem, mas não podem. Né? Vocês sabem que no começo do cristianismo, aqueles que não eram batizados ainda eram convidados a se retirar na segunda parte da missa. A chamada missa dos fiéis era só para os batizados. Os não batizados não podiam ficar na segunda parte da missa, não. Fora. Porque não eram fiéis. É a missa dos fiéis. A partir do ofertório é a missa dos fiéis. Antes do ofertório, os não fiéis, não batizados, poderiam até participar. Porque até ajuda a escutar a palavra de Deus, escutar o sermão, mas depois tem que ir embora, tem que sair da igreja. Eles não podem ver a segunda parte da missa. Isso era a estrutura de como os católicos entendiam. Então, por isso, a segunda parte da missa é pro multis, não por todos. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é derramado por todos, de fato, efetivamente, e conseguiu todo o seu efeito final naqueles que de fato forem salvos. Então, pro multis, por muitos. Entenderam aqui a relação? Então, eu tenho que afirmar o pro universo por todos, porque realmente Jesus morreu por todos. Mas, de fato, efetivamente, onde é que o sangue de Cristo consegue todo o seu sucesso, todo o seu êxito? Somente nos que são salvos. Porque naqueles que não são salvos, nosso Senhor, o sangue de Cristo, não consegue todo o seu êxito. Então, aqui, se no primeiro momento eu tenho que dizer, Jesus morreu por todos, sentença verdadeira, porque morreu por todos mesmo, mas de fato, efetivamente, eficazmente, o sangue de Cristo só tem todo o seu poder redentor naqueles que de fato se salvam. Então são muitos, não todos. Você entende? Essa é uma coisa muito importante para a gente entender a universalidade da redenção, mas ao mesmo tempo entender que o sangue de Cristo é efetivo, consegue todo o seu esplendor, toda a sua eficácia somente naqueles que se salvam e não naqueles que não se salvam. Né? E aqui eu termino indicando a todos vocês a leitura do Santo Evangelho na vida espiritual, e inclusive eu sempre aconselhei isso e continuarei aconselhando, que nós precisamos estar constantemente meditando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo,
E essa meditação pode ser da seguinte maneira. Eu aconselho a começar, durante muito tempo na minha vida, e não mudei isso aí, sempre começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Não pelo Antigo, pelo Novo. Quem já fez, está feito, tá? Mas por quê? Porque a vida de Jesus Cristo é a chave interpretativa para entender toda a Bíblia. Então, por isso é importante conhecer primeiro o segredo de interpretação, que é Cristo, para depois entender o restante, que é o Antigo Testamento e os outros textos. Então, eu aconselho começar pelo coração, pela mente da Bíblia. O cérebro da Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem que começar por aí. Então, lê os evangelhos e lê todo o Novo Testamento de maneira organizada. Bastaria ler um capítulo por dia. Só um. Sem pressa. Um capítulo por dia. Aqueles que têm um pouquinho mais de tempo, 2 capítulos por dia. Mas eu acho que não é bom passar de 2 não, tá? 2 capítulos por dia. Aí no dia que você quiser ganhar uma indulgência plenária, aí você pode ler durante meia hora, que vai dar uns quase 3 capítulos. Vocês sabiam disso? A leitura da Bíblia durante 30 minutos concede indulgência plenária aplicado para uma alma do purgatório ou para você. Quando você morrer, você pode reservar para quando você for morrer também. Então, dá indulgência plenária nas condições requeridas, né? Que vocês já sabem quais são elas, né? Então, meia hora de leitura da Bíblia diária dá uma indulgência plenária, né? Então é interessantíssimo, né, que a gente saiba que pode... Aí tem que ser 30 minutos, tá? Aí tem que ser os 30 minutos. Ou pelo menos 30 minutos. Menos de 30 não dá indulgência plenária. A igreja colocou assim, então é assim, né? Tá bom? Então é isso. E agora...